também em cima de toda essa situação muito bacana que o Palmeiras vive, porque ontem novamente em Coritiba tivemos brigas entre torcidas e a gente tem a palavra aqui do delegado Luiz Castro, que é do DEMAF, lá do Paraná, da Polícia Paranaense, que deu entrevista para a ESPN trazendo um lado da história. A gente vai ouvir e depois trazer o outro lado da história. Nós temos que salientar que nós trabalhamos dentro do interior do estádio. Nós temos uma delegacia, que é a DEMAF, que fica no interior do estádio. Mas tivemos conhecimento que 6 ônibus da torcida palmeirense vieram até Curitiba. 4 desses ônibus chegaram ao seu destino. 2 deles se dispersaram, se perderam do comboio. E então o motorista, que não conhecia a região, passou em frente à sede da Império, torcida do Curitiba, onde existiam alguns integrantes na porta. Desse momento houve um confronto, onde muito provável, através de telefones celulares, os torcedores do Curitiba e do Palmeiras foram informados do confronto e quiseram sair do estádio tentando ali um confronto maior. Tá aí, craque, palavra então. O que eu entendi é que de 6 ônibus, 4 conseguiram chegar ao Couto Pereira e 2 tiveram o problema de passar perto da torcida organizada do Curitiba. E que aí houve esse confronto por causa disso, é isso mesmo? Então, aí a gente vai pro outro lado da história, porque o Luiz Castro, como delegado e porta-voz da polícia nesse momento, ele alega que 2 ônibus se perderam num comboio. Na verdade, são 7 ônibus. Eram 7 ônibus. Porque 2 saíram e 2 se perderam, sendo que a polícia militar estava fazendo a escolta de todos os ônibus. E aí a Mancha Verde alega que a polícia militar, enquanto estava fazendo essa escolta, mudou 2 vezes a rota de chegada ao estádio. E os motoristas dos ônibus eram motoristas que há 2 semanas já tinham feito um caminho totalmente diferente com outras torcidas organizadas de um outro clube de São Paulo e nada aconteceu. Desta vez mudaram o trajeto e olha só que ironia, né? Logo na entrada da torcida organizada do Coritiba, os ônibus do Palmeiras foram largados, das torcidas do Palmeiras foram largados. Que ironia, né, craque? Que nossa, né? A verdade, isso nunca aconteceu. E aí jogaram a responsabilidade em cima dos motoristas, me desculpa, mas é um fato muito triste. E aí vem naquilo que a gente vem falando, que eu fiz a abertura. Será que a gente não pode ter futebol de uma maneira diferente? Porque é o seguinte, eu sempre ouvi o Zé Trajano, que eu sou fanzaço, que era da ESPN, grande Zé Trajano. O futebol tá embutido em tudo isso, tá vendo? O futebol está embutido na onde? No policiamento. O futebol está embutido onde? Na violência. O futebol está embutido aonde? Aonde o motorista está sendo julgado por um erro de pessoas maiores. O futebol está embutido nas pessoas que compraram o seu ingresso e não puderam assistir. 200 conto o ingresso, 200 mais reais, 130 isso. caravana. E o seu time uma ganha... brincadeira de 350 reais que uma pessoa morreu. Não é só isso, né? Não é só isso, né? É você largar a família, você olha o que o futebol tá. O futebol tá na humanidade, o futebol tá na conscientização política, o futebol tá na conscientização do ser humano, o futebol tá na conscientização daquilo que você quer pra sua família. Pô, você quer alegria, você quer ver o seu time perder, na tristeza do seu time perder um título. O que não pode é você viajar pra Curitiba e você não poder assistir o time do seu futebol, você gastar quase 500 pau e você ser rechaçado. Porque sempre acontece lá, né? Sempre lá e sempre no sul, não é verdade? E agora o mesmo delegado, ele está pedindo torcida única no clássico Atletiba, que acontece no domingo, dia 19. Que ironia, né? Porque isso é mais fácil para os ignorantes, isso é mais fácil para as pessoas que comandam esse país, é muito mais fácil torcida única. Se torcida única não tivesse morte, quantas mortes já ocorreram com torcida única? Me desculpa, na época que eu jogava era 120 mil pessoas, os caras soltando rojão pra cima. Eu não me lembro de nunca ter visto um cara ter ficado machucado por causa do rojão que a torcida soltou na outra torcida. Paulo do Vale, o que você pensa de tudo isso do Palmeiras? E Craque, vai falando, garotinho. Só antes do Paulo do Vale, uma informação que acaba de chegar do nosso centro de jornalismo aqui da Band.
Teremos greve de motoristas e cobradores de ônibus em São Paulo a partir da meia-noite de hoje, né? Na madrugada de segunda para terça-feira, a partir da meia-noite, greve de motoristas e cobradores de ônibus em São Paulo. Os motoristas e cobradores pedem uma reivindicação de reajuste salarial superior a 12%. A prefeitura alega que já teve na justiça uma liminar que obriga a circulação de 80% da frota nos horários de pico, 60% fora do horário de pico, mas temos então essa informação da greve de motoristas e cobradores de ônibus. Olha só como o futebol está envolvido na informação jornalística do Gustavo Soler, que veio do jornalismo da Band. Então vamos lá, tem jogo quarta-feira, e se tiver greve? Como é que os caras vão pro jogo? Como é que a torcida vai? Como é que o torcedor, como é que a família vai? Quinta-feira é feriado, dia de Corpus Christi, se eu não estiver errado. Isso. Né? Como é que, e aí não está inserido naquilo que a gente pensa? Então você tem que saber em quem votar. Você tem que saber em quem você vota, meu irmão, em quem você vai pra dentro, em quem você vai querer arrebentar. Porque senão o Dória tá voltando pro privado. Ele falou, estou voltando pra privado. Então tá, você devia voltar. O craque Neto ia soltar ali um digníssimo palavrão e acabou saindo do ar nesse momento, mas daqui a pouco o craque Neto volta com a gente. Mas Paulo do Vale, em cima de tudo isso que aconteceu nesta terminou triste a noite de domingo em Curitiba, principalmente por causa dessa briga que aconteceu entre as torcidas. Óbvio, briga nunca é um exemplo, nunca a gente tem que bater palmas porque se defenderam brigando, mas claramente foi um erro das autoridades, que aí a gente não pode, né, falar que foi proposital o que aconteceu, porque seria leviano e a gente pode tomar um processo, mas o fato é, os ônibus foram largados na frente da sede do organizado do Curitiba.